Bom, dado o horário, eu acho que já podemos falar boa noite, né? Nós temos aqui 6 grandes especialistas no tema proposto pelo Congresso e temos 60 minutos. Então, eu vou me dispensar aqui das formalidades da leitura dos currículos e pedir aqui aos companheiros aqui do dispositivo que sejam informais no sentido de, se quiserem se manifestar quando algum colega tiver dito algo com que não se concorde, então, por favor, vamos ficar à vontade. A ideia é eu fazer uma proposição para cada um de vocês e, no meio, um segundo comentarista para dizer o que achou a respeito. Se um terceiro tiver algo a acrescentar, então que se fique à vontade, né? Eu vou começar com o ministro Luiz Inácio Adams, colocando uma questão que meio que me angustia, né? Quando eu entrei no jornalismo, há algum tempo, parece que existia uma espécie de pacto entre o governo militar e o poder econômico. Os empresários apoiavam a ditadura e os generais deixavam o poder econômico fazer a festa, ou seja, havia uma certa condescendência, né? Por essa época, não sei se pela herança cultural ou se por essa situação política, tinha-se uma noção que o que era de todo mundo não era de ninguém, né? E era muito comum a União perder causas, às vezes porque o advogado esquecia o prazo, coisas do tipo. Essa é uma situação que definitivamente mudou. Hoje nós temos uma advocacia profissionalizada, forte, é uma carreira de fato, não é quem não conseguiu outra coisa que vai para a advocacia pública, só que me parece que, para usar um termo militar, né, da senoide histórica, né, bate num ponto, depois radicaliza no ponto contrário, a coisa, essa advocacia pública está ficando muito forte. Ou seja, em outras palavras, a União está muito voraz, não é? De uma forma que nós temos hoje quase que um engajamento. Quando o Adams estava lendo uma estatística ali, dizendo que a União ganha só 50% das causas, me veio que, pela minha observação, o contribuinte ganha muitas causas de pequeno valor. As de grande valor, aquelas mastodônticas, são todas a União que ganha. Então, quer dizer, assim como era errado o desequilíbrio dos anos militares, eu pergunto então ao ministro Luiz Inácio Adams, como é que ele vê, se ele acha que esse quadro global se está sendo justo para o contribuinte. Só para registrar, vai 30 segundos assim, existia uma realidade pré-88 em que a advocacia de Estado era fragmentada em várias unidades. Não havia uma advocacia de Estado organizada. A representação judiciária do Ministério Público, havia consultorias em cada ministério separadamente, cada autarquia tinha uma consultoria, uma representação própria, existia a consultoria geral. Então havia uma descoordenação muito grande. O que acontece a partir de 88, que a conformação da EJU sai do Ministério Público de Representação e se concentra, se organiza essa representação que de fato começa a acontecer de 93 até hoje. São 18 anos. Desse tempo, há muitas ações fundadas. O próprio Gilmar coordenou um processo amplo de incorporação das carreiras de procurador federal que compõe as autarquias. Ou seja, a advocacia hoje é um corpo de jurídico que envolve 8 mil advogados públicos, espalhado em 800 órgãos da administração federal em todo o país. Eu não acho que seja uma questão de desequilíbrio. O processo judicial é um processo de disputa, de convencimento. Eu achar que existe uma voracidade, eu estaria também contaminando o próprio Poder Judiciário, porque o Judiciário é um poder independente, funcionalmente independente. E ele julga a partir dessas convicções que são trazidas a ele.
Ou seja, ele se convence ou não se convence dessas soluções. Eu acho que o que nós vemos hoje, na verdade, foi uma expansão enorme, enorme da litigiosidade no Brasil. E essa expansão, ela se dá de maneira até descriteriosa, ou seja, há um processo digamos assim, de disseminação de ideias, teses e pretensões que não necessariamente se conformam com a Constituição, mas são colocadas como um processo de crescimento e de disputa, que é natural numa sociedade democrática. Né? Eu não vejo. Eu estava conversando aqui com o presidente, o Queiroz, que está dizendo, ele é juiz há 30 e poucos anos. Ele, quando começou juiz, tinham 2 juízes federais em Pernambuco. E esses 2 juízes federais de Pernambuco, na época que ele começou a carreira, tinham menos trabalho do que ele tem hoje como um tribunal estruturado e com todos esses juízes no âmbito federal. Então, assim, de fato, há uma disseminação de disputas e essa organização que a advocacia tem qualifica melhor a defesa do menor. Isso sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora, isso não é o que caracteriza, assim, a voracidade do poder público. O fato de ganhar ação mostra a consistência da proposição. A voracidade ou não do poder público tem que fazer juízo do ponto de vista de política, conforme tributária, política tributária. Se a política tributária ela é adequada, equilibrada, ou se ela é mais agressiva, se ela é excessiva em relação você pode tributar 50% e ainda ser legal, né? Constitucional. O Nova York, a tributação alcança 40%, né? A tributação brasileira é menor que trouxe em Nova York, está Nova York. Isso está beníssimo, né? Acontece que a gente que lida lá no STJ, todo dia vê, é claro que a Procuradoria tem alta competência, mas a gente luta contra um argumento irrefutável, perda de arrecadação. Qualquer coisa que chega lá, a gente vai, a Procuradoria começa dizendo, isso é 20 bilhões, é 10 bilhões. Aí isso, não que os ministros se sintam pressionados, mas é um argumento muito forte que a gente tem que enfrentar como advogado. Eu peço o comentário agora do Luiz Cláudio Alemandi, que é presidente só da... Só contar aqui, Tá a bom. Mary me provocou de eu preciso responder. Eu acho o seguinte, todo o processo você trabalha com a repercussão, não tem como. O processo de modulação é um processo de avaliação política que a corte faz para efeito de equilíbrio do passado. Agora, não é verdade que o poder ganha público ganha só sempre com esse argumento, ou só com esse argumento. Não é. Esse argumento é apresentado, mas não é o único, até porque também é apresentado o argumento contrário. Se perder, a repercussão para o setor econômico vai ser grande. Esses argumentos também são apresentados pelos setores econômicos, quando vão disputar tributariamente. Né? Então, os dois lados da moeda são considerados pela administração, pelo judiciário. Então, eu dizia aqui que o Luiz Cláudio Alemandi é o presidente da Comissão de Tributação da OAB de Pernambuco, nacional, da OAB Nacional, me perdoe, tá? Inclusive representando o FIA Cavalcante. Bom, Alemandi, gostaria então que você comentasse a colocação do ministro Adams. Inicialmente, gostaria de dizer que, como capixaba, não me sentiria nenhum problema de ser conselheiro pelo estado de Pernambuco, essa maravilhosa cidade. Com relação ao comentário do ministro Adams, eu vou puxar um pouquinho mais a colocação da doutora Mariel. Realmente, a Procuradoria hoje está muito, mas muito bem organizada. Os procuradores hoje são muito aguerridos, eles estão com uma boa formação, são excelentes profissionais. Continuam recorrendo de tudo, isso é fato. Quanto a fato, eu não posso lutar. Agora, realmente, a sensação de que, a partir do julgamento do SAT e do salário de educação, a coisa mudou bastante. E o sentimento dos advogados, do contencioso, do tributarista contencioso, é de que realmente os fundamentos econômicos e políticos, eles estão prevalecendo em detrimento dos jurídicos. E isso nós verificamos no dia a dia, nas decisões
E até mesmo no trato. O contencioso, o advogado que chega para conversar, ele tem mais dificuldade para despachar hoje no STJ e no STF, é uma dificuldade muito grande. E eu acredito que isso seja em função efetivamente de um grande trabalho da Procuradoria, mas também em função da necessidade de caixa do governo. É um argumento forte e contra ele nós temos que, vamos dizer, equilibrar as armas. As armas estão desequilibradas. Ok, agradeço. A próxima pergunta é para o doutor... por favor. Eu gostaria de fazer 2 comentários muito rápidos. Primeiro, é institucional. Exatamente nessa linha que mencionou o doutor Luiz Inácio Arias, até 1988 nós tínhamos uma realidade muito diferente da que temos hoje e a advocacia pública sequer estava estruturada. Em seguida vem toda uma legislação e eu acho até que a advocacia pública precisa aumentar, precisa de mais advogados, mais procuradores, que ganhem melhor, talvez, e que façam o melhor trabalho possível. O que não me parece coerente é que, apesar desse aumento de advogados, apesar do aumento da proporção de atuação, etc., continuem a vigorar determinados privilégios da Fazenda Pública e a surgirem novos privilégios que se somam e nunca substituem os anteriores. Então, a justificativa dos privilégios tributários do passado era a falta de advogados públicos, a falta de procuradores, o excesso de trabalho. Logicamente, isso foi substituído, especialmente também por certos mecanismos processuais, recursos repetitivos e outros mecanismos que propiciam essa redução do trabalho. Mas não se justifica a permanência de alguns privilégios que deveriam ser revistos quer no Código Tributário Nacional, quer em leis processuais. E um deles, que eu acho extremamente danoso, que é o artigo 170A do Código Tributário Nacional, que diz que o tributo só pode ser compensado com trânsito em julgado dos processos. Ora, se o trânsito em julgado fosse o do Tribunal Regional Federal, estaria tranquilo quanto a isso. Mas não. A interpretação que se deu foi o trânsito em julgado definitivo. E como a Fazenda consegue recorrer tudo para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, nós ficamos numa esfera de circunstâncias das piores possíveis, porque, ou seja, praticamente as decisões de todos os processos tributários são unicamente, interessam pelo menos, aquelas que sejam adotadas no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E aí, a União fica na cômoda situação de que, se ela perder 100% de todas as causas sobre uma matéria em primeira instância, em segunda instância e até no STJ, ela pode recorrer para o Supremo Tribunal Federal, alegar que há um acúmulo de débitos, e aí vem o argumento ad terrorem, de que aquilo vai quebrar a União, quando, na verdade, se houvesse, em virtude da autorização de compensações, lá quando houve o trânsito em julgado efetivo, que era o Tribunal Regional Federal,